Ok, já está a gravar. Bem-vindos. Vamos então iniciar com a nossa respiração da mente natural. Então já sabem, sentem-se com a coluna mais vertical possível. Vamos trazer a nossa consciência a este momento presente. Vamos aquietar os nossos pensamentos. Vamos tomar consciência da respiração, o ar a entrar e a sair do nosso nariz. Sentir o aroma do ar, o seu calor. Sentir o movimento da respiração no nosso peito. Vamos tentar fazer respiração completa, trazendo toda a nossa atenção ao movimento da respiração. Vamos relaxar no nosso corpo, neste aqui e agora, neste abençoado presente. E cada um ao seu ritmo vai dar início à respiração da mente natural, uma respiração em 4 tempos. Vamos fazer 4 ciclos, cada um ao seu ritmo. Vamos a expirar todo o ar e vamos iniciar agora, todos juntos. Assim que terminarem, regressam a uma respiração normal. Trazer a vossa consciência ao coração e vão visualizar um ponto de luz branca no centro do vosso coração. Essa luz, esse amor vai se expandindo a cada batimento, a cada pulsação do coração e vai formando um círculo de luz ao vosso redor. Esse círculo, essa roda de luz vai se expandindo e vai se projetar por todo o espaço físico em que cada um de nós se encontra. Vai iluminar, abençoar todo esse espaço, todas as formas
todos os seres que aí habitam, visíveis e invisíveis, agradecendo o espaço que nos acolhe, este momento presente, o nosso corpo, templo, a nossa vida. Vamos sentir profunda gratidão, profundo amor por quem somos, por aquilo que temos, é por tudo aquilo que intencionamos. Vamos deixar-nos permear por esse amor, por essa gratidão e vamos sentir-nos conectados com o coração do céu e com o coração da terra. Vamos visualizar esse feixe de luz que conecta o nosso coração ao coração do céu e o feixe de luz que nos conecta ao coração da terra. Sentir todas as bênçãos que fluem até nós, essa força do Pai, essa inteligência, esse fogo universal que nos permeia, que nos fortalece, que nos dá vida, que nos aquece, que nos ilumina. E vamos sentir o amor da Mãe, o seu sustento, o seu colo, o seu acolhimento, todas as forças da Terra, com os seus elementos, a nutrirem todo o nosso ser, toda a nossa vida, da abundância da natureza em nós. E sentimos que o nosso coração irradia mais luz, mais amor e mais gratidão, e que é ponto, centro de conexão entre o coração do céu e o coração da terra. É que deste centro partem muitas ramificações, muitas linhas de tempo, espaço, muitas dimensões que nos conectam com o todo. Então, nesta grande mandala da vida, nós somos este centro, esse ponto central. Sentir essa grandeza daquilo que verdadeiramente somos, o nosso eu sou. É desde este centro, deste nosso lugar, vamos ancorar a prece às 7 direções galácticas, para que reverbere em nós e por todos os seres em todo o mundo, agora. Desde a casa este da luz, que a sabedoria se abra em aurora sobre nós, para que vejamos as coisas com clareza. Desde a casa norte da noite, que a sabedoria amadureça entre nós, para que conheçamos tudo desde dentro. Desde a casa oeste da transformação, que a sabedoria se transforme em ação correta, para que façamos aquilo que tenha que ser feito. Desde a casa sul do sol eterno, que a ação correta nos dê a colheita, para que desfrutemos dos frutos do ser planetário. Desde a casa superior do paraíso, onde se reúnem os povos das estrelas e os nossos antepassados, que as suas bênçãos cheguem até nós, agora. Desde a casa interior da Terra, que o pulsar do coração de cristal do planeta nos abençoe com as suas harmonias, para que a paz prevaleça na Terra. Desde a fonte central da galáxia,
que está em todas as partes ao mesmo tempo, que tudo se reconheça como luz e amor mútuo. Ayum, Hunapku, Eva Maya, Emaho. Ayum, Hunapku, Eva Maya, Emaho. Ayum, Hunapku, Eva Maya, Emaho. Salva a harmonia da mente e da natureza. Cultura galáctica, bem em paz. Aho. Inspira, trazendo movimento. Vamos retornando. Também, então, vamos dar aqui início ao nosso encontro. Iniciamos hoje a onda da Terra magnética vermelha e também o castelo amarelo. Então, temos 4 ondas agora neste castelo amarelo, onde vamos amadurecer, não é? Uma colheita, como diz na prece. E, e saímos ontem daquela grande transformação do Castelo Azul. E saímos na energia do guerreiro. Né? O guerreiro abre esta nova etapa de 4 ondas, a iniciar com a onda da terra. Então o guerreiro perseverou, não é? Transcendeu este ciclo todo com esta inteligência, esta capacidade de se manter intrépido, de questionar tudo. Então, este guerreiro da luz, que é iluminado por esse sol cósmico, abre esta porta. Então, nesta jornada de guerreiro, entramos na jornada da navegação, com o Kim, não é? Da Terra magnética, que nos traz este poder de evoluir na sincronicidade, de navegar. Então, a Terra tem esta questão de estar sempre em movimento, não é? Como a própria Terra tem os seus ciclos, tem o seu movimento, tem as suas fases e não para, não é? A Terra está a navegar no espaço, assim como nós. Então não é uma onda estática, não é? É uma onda de evoluir. Então este é o propósito, é o que marca este início. Evoluir, vamos evoluir, vamos navegar para onde? Não é? Qual é que é o nosso propósito? Qual é que é a nossa rota? E esta terra tem essa chave de ter o análogo o próprio espírito. Então existe esta grande força de comunicação, não é? Com este talento, com este divino, com este espírito, este sopro, este talento, esta vida. Então há sim esta questão da respiração, que é aquilo que nos traz para o contacto com o nosso ser, com este aqui e agora, o respirar, o centrar, o estar presente para escutar, não é? As direções. Então as direções para esta rota, para esta navegação são dadas por este espírito. Então é escutar tudo, os sinais todos, que é isso que nós vamos interpretar como sincronicidades, estar atento, porque tudo vai comunicar connosco, tudo sempre comunica. Então esta nossa capacidade de perceber sempre tudo desde dentro, não é? Esta questão do vento, esta comunicação é percebida desde dentro. Então estarmos com essa escuta interna ativada
É esse que nos vai ser o nosso norte. Assim como os navegadores se guiavam pela estrela, não é? Que guiava no céu, o nosso guia interno é esta escuta interna. Perceber tudo desde dentro. E isso é dado também por este poder oculto da própria semente que nós falámos na última onda, não é? Porque ela é, tá no escuro, está na escuridão da terra, está lá, tem esta questão da fé e do foco. Então, isto também é importante, este centramento, este foco aonde? Na nossa própria fé, neste ver, não é? Este crer sem ver, mas saber internamente qual é que é a direção, onde está o foco, está neste centro, nesta nossa semente interna. E o que é pedido aqui é esta realização. Este é o desafio da onda. O conhecimento, a cura, a realização. Isso vai, quando abraçamos o desafio, não é? É sempre aquela questão que nós temos que abraçar, não é por ser difícil, não, é a chave que vai desbloquear ainda mais este poder de evoluirmos, não é? De estarmos em sincronicidade. É quando conhecemos-nos a nós, realizamos-nos, curamos-nos. E isso é a chave que desbloqueia a nossa navegação, a nossa sincronicidade e a nossa evolução. Então é para aí que nós nos voltamos, abraçamos o desafio. E quando olhamos para a onda, a outra grande chave que temos realmente é como transcender todos este percurso, não é? A nossa rota destes 13 dias é fluir, temos esta lua cósmica, ela é a chave para transcender, para perseverar naquilo que nos motiva, não é? Como aumentar o meu amor e a minha alegria por viver? É sempre a pergunta do tom cósmico. É transcender o fluxo, purificar as emoções. Esta questão da água universal, de estar sempre a fluir. E a Terra é esse organismo, assim como nós, composto por 70% de água. Então, as águas estão sempre a fluir. Estagnar impede o fluxo. E águas paradas, nós não conseguimos. O barco precisa do vento, não é? Para fazer com que a vela. E a própria corrente ajuda também ao barco a navegar. Não é? E esta lua, ela tem esta questão da purificação das emoções, de estarmos conectados com o coração, de autogerarmos a nossa energia, não é? De sermos humanos connosco próprios, com todos, e é guiada por este caminhante, novos, vigilância dos caminhos, novos caminhos, viver o céu na terra, a todo momento viver aquilo que queremos, a nossa profecia. Então é desta forma que transcendemos este caminho e que conseguimos navegar em águas não turbulentas, não paradas, mas no fluxo certo. Não é? Se a coisa vai muito rápida, também fica difícil de controlar o barco. Se vai devagar, o barco estagna. Não é? Então, o fluxo é importante. Manter regular o fluxo certo. O que comanda esta onda, não é? Esta evolução, é dar nascimento a este novo ser. Sempre a nutrir o ser. Nutrir-nos, dar sempre aquela questão de nós estamos sempre a morrer e a nascer constantemente para novas formas de ser, novas oportunidades, novos caminhos, sempre em evolução. Nada é igual, está sempre tudo a transformar-se, a evoluir. E este dragão é guiado mais uma vez pela própria lua harmônica. Uma questão aqui outra vez da lua bem presente.
das emoções, o fluxo das águas. Então, tudo vai espelhar, não é? Ok? Aquilo que nós estamos a ser vai ser espelhado no nosso externo. E o nosso externo vai também falar sobre o nosso interno, porque é este jogo dos espelhos. E ele vai ajudar a perceber este ser que estamos a nutrir. Esta questão vai estar sempre iluminada, não é? O sol, ele ilumina, mostra as sombras, ilumina, dá vida também a esse ser que estamos a nutrir. Então, como esta é a onda vermelha deste castelo do amadurecimento, podemos olhar lá para trás, para o dragão magnético e perceber a jornada toda que fomos fazendo. Quais foram todas as formas de ser que nutrimos ao longo, não é? Que agora estamos a colher neste castelo. Então há esta questão, este ser, quem realmente somos, é o que nos vai mover nesta rota, é o que vai dar o comando, é o que está a comandar esta sincronicidade, esta navegação e esta evolução, é este ser que estamos a nutrir, esta forma que está a nascer, que estamos a dar nascimento. E no pulso vem a serpente. O que é que faz pulsar o coração? O que nos move é sobreviver, é este instinto, esta força vital que nos vai impulsionar a seguir em frente. Vai nos impulsionar, guiado pelo dragão, por este ser que estamos a nutrir, que estamos a dar nascimento, ao qual estamos a nascer e a alimentar a todo momento. E para isso, esta energia da serpente fala-nos sobre soltar as peles velhas, aquilo que não nos faz mais sentido, que nos impede de seguir em frente, de seguir o nosso caminho, de evoluir. Então, é esta força instintiva para sobrevivermos, para dar nascimento a este ser, é isso que nos vai mover nesta jornada da Terra. Não é? E é agora, com aquilo que nós temos, neste aqui e agora, porque o análogo da serpente é sempre o mago. Ele fala que é agora o momento, não é depois. Não é? E o guerreiro, ele traz essa intrepidez, essa inteligência para questionar, para se manter com os seus valores, para seguir em frente, apoiado ou desafiado, conforme a gente queira ver, pela águia, porque ela vai trazer a visão mais elevada. Até a serpente está cá embaixo, não é? A rastejar. A águia está lá em cima, ela consegue ter uma visão, mas as duas precisam de se unir para conseguir perceber para onde está a ir. Então, quando a serpente ela segue em frente, antes ela não consegue ver longe, mas com a visão da águia, tornando-se uma serpente emplumada, ela consegue voar, consegue ver tudo num plano maior. Então, estes selos vermelhos falam muito sobre isto, esta questão desta evolução, não é? Para onde estamos a evoluir, para onde estamos a ir, para onde estamos a navegar. O que é que comanda esta navegação? É este ser, é o nosso ser verdadeiro, o nosso eu sou, cada vez mais refinado, porque a cada giro do Tzolk'in nós nascemos de novo. Parece que é sempre o mesmo ciclo, mas é sempre diferente. E é isso que é esta evolução do nosso ser que nos move. Então, qual é esse ser que nós estamos a nutrir? Então, é esse ser que vai comandar esta rota. Ele é impulsionado por essa forma e tem esse pulso, esse coração que bate
nesse instinto de querer sobreviver. Mesmo que a rota seja difícil, ele segue em frente, persevera com essa força do guerreiro que impulsiona esta serpente. E tudo flui, não é? Tudo se transcende quando as nossas emoções nos auxiliam e estão ao nosso serviço. E estão limpas e podem fluir e podem nos impulsionar, inclusive, não é? Porque podemos controlar esse fluxo. Elas podem ser um auxílio, não é? Se não as reprimirmos, mas se as acolhermos, as integrarmos e as deixarmos fluir por nós, através de nós. Então é o que eu sinto aqui destes vermelhos. Eles vão guiar todo este processo destas 4 ondas deste castelo. Agora aqui o desafio, o serviço e a forma, eu vou deixar se vocês quiserem trazer as vossas visões. Digam-me quem quer iniciar aqui com os branquinhos, o desafio desta jornada. O espelho, o vento e o enlaçador. Quem quer? Eu queria fazer os azuis, estou a sentir de fazer os azuis. Ok. Mas alguém, façam fila, hein? Não Oi. briguem. Tá fechado, Natasha, o microfone. Tá fechado. A Natasha não se ouve. E disse que eu passo a minha palavra a você, Ícaro. A Joana vai falar dos azuis, ó. E a Ruthzinha? Puxezinha. Não sei se ela está a ouvir. Precisamos aqui de um vento que comunique. Pegamos a aluna que está na sala, mas não está assistindo. Tá vendo como é que a É. gente pega? É, é desse jeito, né? Tá, tá. Eu e o desafio Da daqui tecnologia. dos telemóveis. Isto hoje está assim um bocadinho caótico aqui. Mas pronto. Então fica comigo os brinquinhos, não é? Sim. Começamos então pelo espelho. O que é que o espelho nos vem trazer? Isto vai ser uma onda de mudança. Tentar fazer evoluir, andar, caminhar. Mas tem que ser um processo que tem que ser um bocado interno, um bocado introspectivo. Ver essa mudança num aspecto de crescimento. Esse crescimento para tornar um ser mais íntegro, mais inteligente, que é o que nos traz a nossa análise. E esse processo todo tem que ser feito a partir de nós próprias, de nos nutrirmos, de nos amarmos primeiro, antes de pensarmos naquilo que vamos tentar navegar. Todo o nosso processo de crescimento neste momento vai se tornar um tanto ou quanto irreversível. Nós temos que ver o que realmente queremos fazer. E para isso temos que um grande uma grande questão, que é tudo o que nós formos fazer que tem que ser feito para manifestar os nossos sonhos, para manifestar o nosso ser, o nosso processo de abundância. Isso tem que ser feito com beleza, com elegância, com harmonia, que é-nos dado pela estrela. Mas para isso temos que saber como é que vamos transmitir todo esse amor que nós nutrimos, toda essa mudança positiva que nós queremos manifestar aos outros. Tem que ser feita através da comunicação, mas tem que ser uma comunicação consciente, uma comunicação que seja íntegra, que seja verdadeira, que transmita humanidade para com todos que nos rodeiam. E para isso temos de deixar velhas crenças para trás, velhos tabus, velhos preconceitos que nós temos.
Só assim nós vamos poder navegar nesta terra que nos impulsiona a sair da nossa zona de conforto, de ir buscar situações novas, posições novas, de pensar, de estar, de agir, não é? E se assim fizermos, nós entramos numa maior sincronicidade com tudo o que nos rodeia, com todas as pessoas que nos rodeiam. Isto é muito desafiante, é mesmo um desafio. E daí temos, para podermos realmente evoluir, para podermos realmente crescer, temos que quebrar, temos que viver no aqui, no agora e dar essa mudança, dar, que se estabeleça uma ligação entre o que nós queremos, o que nós sonhamos, o que nós desejamos, o nosso processo de abundância, que seja feito sempre tudo no aqui e no agora. Isso implica muita coragem para sermos quem realmente somos e uma visão mais ampla, não do nosso pequenino ego, mas em relação a tudo e a todos. Deixarmos a nossa parte egoica e crescermos em relação a tudo e a todos que nos rodeiam. Acho que este movimentar, esta navegação toda que a onda da Terra nos pede, é para estarmos mais atentos, não deixarmos de estar na nossa conchinha e percebermos tudo aquilo que realmente nos pode fazer crescer, pode se tornar mais humanos, pode ser mais harmoniosos, mais brilhantes, para podermos comunicar e transmitir a todos os outros um crescimento contínuo de quem realmente nós somos. Eu vou ser muito breve porque tenho criança pequenina que já vem à minha procura, está bem? Mas esta é uma interpretação muito simples dos meus branquinhos, mas os branquinhos Muito bom. são olhar o outro, ver no outro aquilo que eu realmente sou, não é? Não é dizer que o outro é isto e aquilo, olhar para mim, porque o outro é o meu reflexo, não é? E saber comunicá-lo com amor, com presença, com afeto e deixarmos os velhos tabus e as velhas crenças de lado. É isto rapidamente o que eu penso dos meus branquinhos. Pronto, passa os azuis para a Joana. Muito obrigada, Obrigada. Olha, esta terra está com vontade de ficar deitada. Ah, entramos aqui no serviço da onda com a tempestade elétrica. E estes azuis vão nos pedir, começando aqui na tempestade, que para todo o movimento, para toda a navegação, e vou repetir aqui um pouco o que já foi dito, ela precisa de transformação, de energia, não é de estagnação. E a tempestade ela vai nos alertar e lembrar se o nosso propósito é navegar, descobrir, alcançar, ela não pode ficar parada. Então a tempestade vem nos perguntar qual é o nosso serviço aqui nestes 13 dias, qual é a nossa missão. E é aqui com o apoio do sol que nos lembra dessa força vital, da energia, de iluminarmos, ou seja, de dar energia àquilo o que é que está parado na nossa vida há muito tempo. Tipo aqueles sonhos que estão parados, que estão guardados na gaveta e estão assim, cheios de energia para vir cá para fora, mas ainda não vieram porque, falta uma roda, ou aquilo está estragado, ou temos aquelas coisas que ficam dentro das gavetas, aquelas emoções que ficam dentro das gavetas. Até porque é aqui a Lua novamente a aparecer como antípoda, que vem nos lembrar neste serviço
que é que nós precisamos de fazer para deixar o fluxo movimentar-se, é ir aí, não é? É ir esse movimento. E apesar da tempestade ter tanta energia de movimento, de transformação, depois tem aqui o antípoda, que é a lua, que a lua também é isso, né? É o fluxo. E aqui o poder oculto, para mim, é como se ele me tivesse a mostrar que emoções paradas, elas ficam armazenadas e a vida não flui. Mas se elas começarem a fluir, se, se começarem a fluir como, sei lá, chorar, criar, transformar, etc., elas dão-nos a possibilidade de nós começarmos a comunicar de um lugar muito mais íntegro, de um lugar não tão de, eu estou muito mal, estou a sentir isto. É tipo, eu já senti isto, eu já sei o que é e eu agora vou conseguir expressá-lo de uma maneira mais com esse alento, não é? Quando nós já sabemos pelo que passamos, então vamos comunicar isso de um lugar de amor. Eu não sei aqui qual é este vento é vento espect... Não, É é espectral. espectral. Ah, é vento espectral. Pois é, libertar essa comunicação, aproveitando a boleia da tempestade. E depois passamos para a noite. Noite ressonante. Noite ressonante. Mais uma vez, eu tinha falado dos sonhos há bocado, na tempestade. E eu acho que é um lembrete, de novo. Se a tempestade nos lembrou, ok, estamos na Terra, precisamos de movimento, precisamos de ação, precisamos aqui de transformar. A noite vem nos lembrar desses sonhos guardados na gaveta, que não, que estão a precisar de movimento. E, e será que nós estamos a criar os nossos sonhos? Ou se nós estamos a viver os nossos sonhos? Até porque o antípoda desta noite é o caminhante dos céus e ele mostra-nos que é preciso explorar, que é preciso ir, que é preciso. Às vezes é só ir com essa intuição, né? Porque a noite lembra-nos e fala-nos da nossa intuição, como ela é valiosa. E outra vez aqui eu sinto, antípoda da noite, sonhos, caminhante dos céus, que é o movimento, né? Que pede-nos esse movimento, essa exploração. E nós nos sonhos estamos sempre a explorar. Porquê que é antípoda? Nós temos essa capacidade no sonho de explorar os vários espaços possíveis. Então é do género, se nós temos a capacidade de fazer isso nos sonhos, ou seja, se calhar nós temos capacidade de fazer isso nos sonhos porque temos aqui um caminhante que nos lembra, tipo, vai, explora, vai, explora. E a noite pode ter alguma reticência de querer explorar, ter algum medo de pôr mochila às costas e só ir. Mas é isso que lhe vai ajudar a chegar ao seu poder oculto do espelho ressonante. E esse oculto vai-nos lembrar e mostrar: tu estás a sonhar isto, é o que tu estás a ver. Tu estás a ver isto, então isso é o que tu estás a sonhar. E depois passamos para mão. Podes pôr aqui, por favor, mão espectral. Que a mão também é a antípoda da onda, né? Uhum.
essa realização, depois de sonharmos, né? Depois de estarmos aqui em ressonância com os sonhos também da mente planetária e estarmos. Acho que esta noite, a noite vai ser super forte, porque é noite ressonante, né? Então ela vai estar assim, super canal de nós podermos estar atentos a receber todas essas informações. E, e a mão, ela fala-nos de realização, de cura, mas a mão, ela às vezes tem esta coisa de querer agarrar tudo, querer tudo. E na Terra, ela está a girar, ela está a girar, ela não pode ter tudo, senão ela é muito pesada, ela não consegue navegar fluidamente, ela precisa estar leve. E esta mão que tudo quer, tudo perde. A mão, ela pode ficar mesmo. Ah, e a antípoda da mão é a terra. É. A mão, ela precisa de lembrar-se de largar, porque também é uma mão espectral, né? Então é. Ok, eu tenho isto na minha mão, mas eu não consigo ir para o barco assim. Eu vou precisar de deitar fora. E ela está aqui fortalecida porque ela é guiada pelo seu próprio poder duplicado. Então, lembrar-nos outra vez de tá, deram-me isto para a minha mão, disseram que isto é assim, que eu tenho que fazer assim, porque o humano está aqui também, não é? Dizer-nos, mas eu sou livre. Eu tenho livre-arbítrio. Eu estava mesmo a falar disso, do livre-arbítrio, que eu, se eu quero ir, eu vou. Mas pronto, depois tem toda aquela complicação. Ah, eu vou, mas e agora como é que eu faço isto? Mas o mago vem nos lembrar da magia da vida, do não tempo. E eu adoro o símbolo do mago porque ele está a sorrir, ele está assim de olhos, parece assim uma criança, ele está tipo tão mago assim. É tão bonito o símbolo. Depois tem aqui também um meio terceiro olho, né? Aqui. E pronto, olha, assim foi. Muito bom, gratidão, Joana. Gratidão a vocês. Só tenho a dizer que vocês estão cada dia mais doidos, mas, pô, caramba, que viagem. Nossa, nem sei o que dizer agora, pô. Agora me sobrou a Natasha, tem certeza? Vê lá. Pô, não é que eu já tava viajando muito, aí pronto. Fiquei por último, né? Agora já viu, né? Nossa, onde é que vocês andam, essas ondas encantadas? Onde é que vocês estão vivendo? A Ruthzinha foi para Marrocos, fogo, voltou de um jeito, deu-nos aqui uma pancada nos brancos. A, a Joana certamente que está visitando outros planetas durante a semana. A Barbarazinha nem se fala, né? Pronto. Ah, sim. Acho que é a Natasha que é a Natasha. Acho que daí a gente precisa também provar essas iguarias aqui desse lado do oceano, meu. Acho que a gente ainda não chegou lá. Sinceramente. Olha, eu tô me sentindo aqui agora como como eu sinto a onda, sabe? Assim, tipo, uma sensação tipo de tô entregue, assim, sabe? Tô entregue à navegação, sabe? É uma coisa meio que eu sempre vi essa coisa da Terra como uma coisa de engraçado, né? Como é que são as coisas, né? Eu sempre vi esse selo como sendo uma coisa de pegar as rédeas, sabe? Assim, de pegar no leme do barco e conduzir a navegação e tudo e tal. Mas aí eu comecei de uns tempos para cá a perceber que, na verdade, o mar ele tem uma coisa muito interessante, né?
que o mar ele está o tempo todo levando e trazendo, levando e trazendo, levando e trazendo, né? Mesmo que você esteja navegando, né, e esteja, vamos supor, com uma vela ou com um motor e tudo, você mesmo assim você está sujeito a esse movimento, né? Então, se você pega uma correnteza, você anda um bocado para trás. Se você está um dia que o vento está virado, você tem que adequar de acordo com o vento. Então, tem todas essas nuances, né? Então, essa navegação ela é muito mais uma coisa de tipo confiar do que de fato controlar, né? Então, eu sinto essa tônica nessa onda, sabe? Assim, de um chamado para entregar as sincronicidades, né? Mas não entregar no sentido de não se responsabilizar, pelo contrário, entregar a vida às sincronicidades conscientes, sabe? Assim, a um processo em que você está navegando, sim, solto, aberto às possibilidades, mas consciente de que existe um propósito, mesmo que você não seja a pessoa que pessoalmente ou conscientemente definiu o propósito, mas sabendo que a sua vida está te conduzindo para algo que talvez fuja do seu entendimento, talvez fuja da, de todos os parâmetros que você próprio pode colocar por conta das mil e uma coisas que você definiu que te definem, sabe assim? Então, que pode estar havendo esse movimento e que esse movimento pode sim estar para além daquilo que você imagina que está conduzindo a sua vida. E daí, a forma que com o sol é vida, né? Eu acho que a forma é você, de certa forma, acho que o maior poder que existe é a simplicidade, sabe assim, de ser o que se é. Então, acho que esse sol ele pede essa simplicidade de brilhar e de estar presente com o intuito de iluminar os ambientes, né? De iluminar de uma perspectiva própria, né? Tipo assim, se eu estiver iluminando a minha própria vida com a minha presença, eu vou por consequência estar iluminando os outros, sabe? Assim, eu não preciso fazer mais do que ser eu para iluminar a vida dos outros, sabe? Então acho que essa forma ela pede isso, você está concentrado em iluminar a sua própria vida, a sua própria jornada, sabe assim, usar o seu fogo universal, essa centelha divina para viver uma vida plena, sabe assim, uma vida consciente, uma vida iluminada, uma vida que tem luz, sabe assim, porque uma vida que tem luz é uma vida em que nada fica no escuro, né? É uma vida em que as coisas não podem se esconder onde tem luz, né? Então, você estar disposto a permitir que a sua luz brilhe na sua vida é você aceitar que sim, tem coisas que estão no escuro, mas que podem vir à luz, e isso é natural, e basta você estar aí, antes, né, de você chegar nesse estado, tem ali aquele serviço pela tormenta, porque é isso, é dentro, tá tudo dentro, né? Tá tudo dentro, né? Tem que ser tudo sempre dentro, né? A questão é o tempo que se perde querendo encontrar fora, né? E aí, quando você percebe que está tudo dentro, você permite que esse sol brilhe, né? E é interessante aqui que me calhou os amarelos, eu tava já. Se a Ruth não aparecesse em 2 minutos, eu ia começar a falar os brancos. Mas nos amarelos, na hora que eu desenhei, eu rasurei 2/15 dos 3 amarelos, foi os que eu rasurei. Uau. Os únicos. Que foi esse aqui que eu troquei o guia. E a estrela que eu fiz ele todo torto, a estrela cristal, fiz ele todo fora de esquadro. Foi os únicos 15 que eu rasurei. Então acho que era mesmo aí que estava a questão. Então, o que eu rasurei aqui foi o guia, que é o guerreiro, né? E esse guerreiro, inteligência, né? Inteligência é você fazer escolhas internamente, né? Ou seja, da mesma forma que o livre-arbítrio o livre-arbítrio que o humano tem, que é um selo amarelo antes, né, do guerreiro, ele escolhe baseado no que está fora, né? Tipo assim, o livre-arbítrio é a capacidade de escolher mediante as possibilidades que se tem, né? Ou que se vislumbra. A inteligência é a capacidade de escolher dentro, né? Sem que os outros precisam saber o que você está escolhendo, né?
É assim, é um processo muito pessoal interno, né? De você escolher. É interessante. Aqui tem uma questão que é uma máxima iniciática muito importante nesse selo. Quanto mais capaz você for de fazer o seu trabalho de forma oculta, mais brilho você vai emanar. Não sei se isso fica claro ou se parece uma viagem. Mas a verdade é que os grandes, não os grandes, porque tem outros grandes também que ficaram em evidência, mas os maiores seres, ou a maior parte dos grandes seres que fizeram a diferença na humanidade, ninguém nem sabe quem eles são. Essa que é a questão, entendeu? Então, quanto maior a capacidade de agir como um guerreiro, que é um ser que questiona, que inteligência vem de interlegere, né? É eleger internamente, né? Então, quanto mais você tem essa capacidade de eleger internamente os caminhos, sem que os outros precisem saber o que você está escolhendo, sem que os outros precisem saber o que você está definindo, e seguir firme nisso, sem precisar de apoio externo, sem precisar de avaliação e de aprovação externa, mais você potencializa o seu brilho, entendeu? E esse brilho não é um brilho de um holofote que é forçado, é um brilho do sol. O sol brilha naturalmente, o sol não é uma coisa artificial. Por isso que a outra palavra do sol é vida, né? Que vida é isso, vida é a luz própria, né? O que tem luz própria está emanando vida, né? Então eu acho que está muito nesse poder de tipo a forma dessa navegação nas sincronicidades, essa navegação evolutiva verdadeiramente, é você brilhar sem precisar ser reconhecido, sabe? Você pode até ser reconhecido, não quer dizer que você não pode, mas a capacidade de, tipo assim, reconhecido ou não, eu dedico a mesma quantidade de luz ao mundo, sabe? Se eu tiver uma plateia de 1 milhão, ou se eu tiver uma plateia de uma pessoa, eu dedico o mesmo brilho à vida, sabe? E aí esse fogo, ele é capaz de transformar tudo, né? Quando ele está nessa potência, ele é capaz de transformar tudo, né? E então a integridade, com a semente, né? Integridade com esse foco, né? Integridade, se você está mesmo focado, né? Eu acho que essa integridade com a semente é uma coisa tipo de levar a sério as coisas, sabe? Assim, você está levando a sério o processo, você realmente é capaz de focar. Se você pegar uma técnica para desenvolver na sua vida, você é capaz de sustentar ela, sabe assim, até que ela floresça? Ou você, no meio do caminho, a semente está demorando para brotar, para germinar, você já vai pegar outra técnica, já vai pegar outro ensinamento, já vai partir para outra, sabe assim? Porque, ou então, porque ninguém me aplaudiu com isso que eu estou fazendo, eu já preciso de outra coisa. Ou porque ninguém me aprovou, ou porque ninguém me acompanhou, sabe assim? E aí essa integridade com essa coisa de dentro, tipo assim, integridade com o que eu acredito que é o meu potencial, com o meu foco, sabe assim? Com o que eu percebo que realmente é bom para mim. Eu acho que esse selo da semente ele me sugere uma grande individualidade, assim, sabe? Uma coisa porque depois que ele floresce, sim, ele entrega, né, para o coletivo. Mas antes disso é um sacrifício, né? A semente, né? Ela se sacrifica para florescer, né? Então, eu acho que aqui tem essa coisa de pedir integridade com esse foco na missão, sabe? Você realmente está empenhado em. Porque, no fundo, a gente está num oceano, né, navegando, né? Num oceano navegando, você imagina, nós somos uma gota, né, desse oceano, né? Nós somos fundamentais para ele, mas é uma infinitude, né, de água, né? Você está ali e você tem que estar focado na sua própria missão, despretensioso de ter, assim, uma relevância toda que você poderia imaginar.
Mas, por outro lado, se você estiver protagonizando a sua própria história, você vai ter a maior relevância que você poderia ter, né? E aí ele coopera. E aqui a semente ela é guiada pela estrela, né? Ou seja, ela é guiada por essa expressão, né? Ela é guiada, tipo, você ter foco naquilo que você expressa de melhor, sabe? Naquilo que realmente é o seu potencial, sabe? Naquilo que realmente embeleza o mundo, naquilo que realmente traz harmonia para o mundo. Eles comunicam muito, né? Essa forma pelo sol e depois a integridade com o que está dentro, com essa força única, com essa maneira de expressar, e aí coopera justamente com essa expressão, com essa arte elevada, né? Com essa capacidade de embelezar, guiada pelo próprio sol, guiada pela luz. Confesso que eu tive um desafio assim de ler essa onda. Acho ela bem. Eu estou passando por um processo interno profundo de perceber de que forma conduzir as coisas. E acho que tem muitas chaves aqui. Eu vou precisar meditar mais sobre esses selos amarelos e sobre tudo que vocês falaram também, que vocês trouxeram grandes viagens aqui. Mas é isso. Acho que tem muita coisa da ordem aqui pela palavra também. A Ruth colocou bem. E essa liberação da mão também, essa coisa que a Joana falou de querer tudo, né? Mas de ter que abrir mão também, de ter que liberar, né? É. Eu fiquei impactado aqui com esse selo do enlaçador também, que nessa naturalidade, né, do processo, nessa entrega ao processo, você manifesta oportunidades, né? Oportunidades na capacidade de efetivamente morrer, né? Na capacidade de perceber que, tipo, porque eu tenho a sensação que a gente nutre muita esperança de ser lembrado e de deixar marcas profundas em tudo e em todos, sabe assim? Mas será que isso é mesmo importante, sabe? Será que é importante mesmo a gente ser tão marcante assim para as pessoas? Ou será que a gente ajuda mais as pessoas entregando uma luz assim despretensiosa de deixar tantas marcas, sabe? Acho que às vezes a gente quer tanto marcar que a gente acaba marcado, sabe? Mas é isso. Arro, Gratidão, Ícaro. É assim, esta onda é profunda. Não se esqueçam, quem está aqui no eixo é esta noite, não é? E tem muito esta questão da noite ser o eixo na navegação, não é? Desta onda. E a estrela está na cooperação, então esta estrela está aqui juntamente com o sol, com a semente, porque é essa fé, esse norte vai ser dado por esse brilho, não é? Então o que é que nos guia? O que é que nos está a guiar, não é? Qual é que é essa fonte de vida? Porque o sol ilumina a terra toda e é a fonte da vida na própria terra. Então o que é que nos dá vida? O que é que nos alimenta? O que é que brilha? Qual é que é a nossa estrela norte? É isso que vai cooperar com este caminho. Então, sim, é como tu dizes, essa estrela é interna, é tudo interno. O que é que nos motiva? E a tormenta vem falar sobre isso, desse centramento. A chave está cá dentro, percebem? A intuição da noite fala disso também. Não é? Eu vejo aqui também, nesse desafio do espelho,
sim. que o desafio é pôr em ordem, sabe, aquilo que está dentro, mas de forma natural, sabe? Eu acho que essa navegação pelas sincronicidades tem acontecido coisas comigo interessantes que eu gostaria de partilhar com vocês, porque pode ser que esteja acontecendo convosco e que às vezes passa ao lado, sabe? Mas se você estiver muito, muito, muito atento em todos os momentos, você percebe que uma memória puxa a outra, sabe? Ou seja, uma pessoa vem com uma história em que puxa uma coisa que você precisa limpar, sabe? Porque essa onda, eu me concentrei muito nos amarelos aqui, eu acabei prendendo o resto aqui que estava aqui guardado. Mas o, essa onda ela está falando sobre uma limpeza, sabe? Uma purificação para navegar, né? Ou seja, é como se você tivesse o barco todo entulhado e aí essa onda fala assim, vamos dar uma limpada aqui no barco para você conseguir navegar legal, para você, sabe assim, para de repente você ter hipótese de pôr mais gente nesse barco, de repente você poder parar em alguns lugares e fazer alguns movimentos que são importantes, sabe? E aí o que que vem no desafio? No desafio vem a capacidade de pôr em ordem, sabe? E o que que é pôr em ordem? Pôr em ordem é você estar sempre limpando, sabe assim? Não é uma coisa que tipo assim, eu paro uma vez por ano para fazer uma limpeza. Aí a pessoa vai, uma vez por ano, vai tomar um passe, mas passa o resto do ano sujando, sabe? Não, você está sempre limpando, sabe? Mas o limpando é o quê? É exatamente aquilo que a Ruth falou. Você olha no outro e vê, olha aí, tá aí o que que eu preciso limpar. E aí você limpa. E o tempo todo, mas de forma é, simples, sabe? Uhum. Não é uma coisa difícil, entendeu? A questão da Lua é que ela tende a trazer uma tônica muito kármica, sabe? Assim, tipo, perdão, é o karma, aí você faz todo um enredo, uma história, porque a gente se acostumou com a tônica da novela, né? Que a novela, ela suscita emoções, mas que, tipo assim, enredam a nossa vida, né? Então a gente fica, qualquer coisinha a gente cria um grande enredo, né? Enquanto, na verdade, não. A limpeza, uma vez que só existe o presente e o mago tá lá, tem um duplo mago lá no final da onda, né? Que ele tá no guia e no oculto em seguida, né? O mago ele fala: não, isso aqui está acontecendo tudo aqui, sabe? Calma, não é só agora que você precisa fazer, sabe? É só porque aquela memória, por mais dolorosa que foi, ela não existe mais, entendeu? Ela só existe porque você quer que ela exista. E aí essa ordem é você o tempo todo estar usando esse reflexo e é infinito, né? É infinito. É isso que esse espelho vem falar. Você é capaz de limpar infinitamente, sabe? Nunca mais parar de limpar para continuar a navegar, porque quem para de limpar para de navegar. Quem para de purificar, para de navegar, entendeu? Ou estagna ou morre. Tá entendendo? Quem não se propõe a estar sempre purificando, não pode navegar. E daí, aqui nessa. a- o serviço é a tormenta por quê? Porque a usina é você, né? A usina de toda limpeza é você. Você pode estar na catástrofe que for. Você só pode limpar em você. Você só pode tratar dentro de você. Você pode querer ser o super-herói, salvar o mundo, não sei o quê. Se você não fizer dentro de você o serviço, não adianta, entendeu? Então, é tudo dentro, né? Tudo dentro. E esse eixo da noite é porque o eixo dessa navegação, dessa purificação, é a fonte de toda a abundância, né? É lá dentro que tá toda a abundância. Essa abundância, o saber que essa abundância existe, que ela é para todos, é o que deve motivar você a purificar, purificar, purificar e navegar, 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 sabe assim? Purificar e navegar, purificar e navegar. Eu acho, eu venho falando isso em várias ondas já para todos aqui, mas eu acho que isso é uma escolha de vida, viver na sincronicidade, sabe? A gente pode viver e pode não viver, mas depois que você vê essa possibilidade, não tem como mais você desver, entendeu? Então é muita responsabilidade você saber que existe essa possibilidade, mas mesmo assim escolher viver condicionado por outras coisas, sabe? Saber que existe toda essa abundância, mas mesmo assim escolher viver
no tempo que te prende na escassez ou te pede algo em troca para ter direito a alguma coisa, sabe? Então a gente vai viver negociando até quando, né? Até quando a gente vai viver negociando pouco, sabendo que existe uma fonte de abundância, que a única coisa que nos pode conduzir até ela é a nossa própria intuição, são os nossos próprios sonhos, né? Porque a intuição nos conduz acordados, o sonho nos conduz dormindo, né? Mas eles são tudo tudo emanam da mesma fonte, né? Que é justamente essa abundância, né? Uhum. E aqui, esta questão que tu estavas a falar do poder estar em nós, não é? Para fazer essa limpeza, começar por nós. Esse humano é o poder oculto da própria onda, não é? A onda do humano. E fala muito sobre essas questões todas, se nós olharmos para uma escala maior, porque aqui estávamos a falar numa escala mais individual, nós vemos essa questão da quantidade de purificação que a nível global é preciso, não é? Porque cada vez existe mais poluição, existem mais coisas, não é? E há uma necessidade de limpeza, não é? Limpeza mental, limpeza de coisas físicas, não é? Porque o humano, ele realiza e materializa e vai-se acumulando lixo, 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 não é? E causa desequilíbrios nos próprios ciclos da Terra, não é? E connosco é o mesmo, então nós olhamos para essa quantidade de purificação que é necessária lá fora e coletivamente, mas só conseguimos começar essa purificação conosco, em nós, não é? Nos pensamentos, em tudo, na nossa forma de estar, porque esta noite, este sonho, não é? E esta Terra fala muito dessa questão planetária também, não é? Que é só um planeta, mas é aquela questão da gota no oceano, fala sobre isso, não é? Uma gota no oceano, um que se ilumina tem o poder de iluminar todos, então a purificação de um vai ser inspiração para que outros se purifiquem, que adotem novas formas de estar, novas rotas, novas. A evolução de um vai inspirar a evolução de outros, percebem? Então, sim, começa sempre tudo na nossa escala individualizada, e esse é o poder oculto da Terra, está no humano, não é? Em cada um de nós. E a nossa vida tem muita importância, as nossas escolhas, as nossas ações, a forma como purificamos a nossa mente, as nossas emoções, tudo aquilo que escutamos, tudo aquilo que alimentamos. É esse o poder, o serviço está nesta tormenta, não é? De nós sermos estes agentes catalisadores, de nos mantermos no nosso centro e de, a partir de dentro para fora, irradiar toda essa transformação na nossa individualidade, que era aquilo que o Igor também estava a dizer, a semente começa por si. É uma semente, nós somos uma semente que depois pode dar muitos frutos, mas sim, tudo começa por nós, em nós, no pequeno, que depois se reflete no todo. Então existe este jogo do individual e do coletivo. O individual é o poder oculto deste coletivo. Nós e a Terra somos um só ser. Eu ia falar justamente essa frase. Eu acho que essa frase é o que serve de baliza para essa onda. Eu e a Terra somos uma somente. Isso. Toda vez que eu olho pra, toda vez que eu olho com é, interesse em intervir em algo coletivo, eu estou sonegando a minha função. Essa é a maneira que eu vejo a coisa, entendeu? Eu acho que a maior maneira de fazer com que as pessoas não façam o que elas devem fazer
distraí-las, fazendo achar que elas podem fazer alguma coisa pelo coletivo, que não seja dentro delas próprias, sabe? Então aí inventam mil e uma causas coletivas de mil e umas coisas, sendo que se as pessoas pararem de fazer o trabalho dentro para querer fazer fora, mais vale uma pessoa fazendo o trabalho dentro do que mil fazendo o trabalho fora. É como eu sinto. Pois, nisso tu queres dizer genuinamente fazer, não é? Que era aquela questão daquela Toda, mente dos ocultos, não é? Daqueles seres ocultos que nem precisavas de saber quem eles eram, mas exato. Não, mas é sempre assim que está acontecendo as coisas, entendeu? Se você parar um minuto, deixar uma prática sua para se ocupar de qualquer coisa que seja fora, entendeu? Se você não estiver trabalhando dentro, você só está ganhando like, entendeu? Você só está fazendo por like, mesmo que não seja nas redes sociais. Você só está fazendo para que os outros te validem, entendeu? O trabalho real você faz dentro, entendeu? E vai ser o suficiente. Eu garanto que vai ser o suficiente. É só você ver quanta ilusão existe na coisa do, não use a água, cuidado, racione o uso da água, porque senão a água vai acabar. Faça não sei o quê, porque senão não sei o quê vai acabar. Não sei o quê. Isso é tudo para deixar a gente achando que tem a possibilidade de acabar alguma coisa. Tem a possibilidade de acabar alguma coisa? Eu pergunto para vocês. Vai lá no eixo da onda e pergunta para a noite ressonante se tem a possibilidade de acabar alguma coisa. A abundância é para todos, vai existir sempre abundância. A abundância é uma frequência, ela não é uma coisa que você vai pegar com as mãos, entendeu? Agora, se a pessoa tiver arraigada por gerações e gerações de escassez profunda, ela vai nascer num lugar escasso. Ela vai nascer num lugar onde não tem água. Aí ela vai falar assim: ah, não, onde eu nasci não tem água mesmo, é que você não foi lá. Não, eu não fui lá porque eu não estou arraigado nessa escassez profunda, entendeu? Agora eu estou arraigado em outros níveis. E nesses outros níveis, provavelmente vão querer me convencer de que algo pode acabar se eu não souber usar. Tá entendendo? Enquanto, na verdade, cabe ao meu trabalho interno acessar toda a abundância que eu quiser e acreditar. Agora, alguém acessa a mesma abundância que o outro? O que é abundância para um não é abundância para o outro. Entendeu? Por isso que cria-se essa ilusão de que existe a possibilidade de alguma coisa acabar. E aí criam-se um monte de causas coletivas, porque tal animal vai entrar em extinção. Tá, e aí o que você pode fazer? Você vai pegar um casal de cada, botar numa arca e levar eles para procriar em algum lugar? Sabe? Faz o trabalho dentro, né? Olha, eu tive uma experiência muito chocante uma vez aqui em Portugal. Eu fui para os Açores e eu acho que tem muito a ver com essa onda, então vou contar, vou partilhar por causa disso. Eu fui para os Açores e estava na Ilha das Flores, estava dando um rolê e descobri que lá tinha um Museu da Baleia. Falei assim, puta, Museu da Baleia, fantástico. Com as crianças, falei assim, eles vão amar, né? Museu da Baleia, deve ser lindo, né? E tal, não sei o quê. Quando eu cheguei lá, era o Museu do Sacrifício à Baleia. Era o Museu da Baleia Morta. Aí, aquilo foi um filme de terror. Tipo, que aquilo era mostrando tudo que se fazia com a baleia. Eu entendo que aquilo é uma maneira de subsistência, é um modo de vida que existiu, era uma coisa e tal. Só que aquela. Sabe, a questão, o que eu quero dizer que para mim tem a ver com essa onda? Só que eu senti uma coisa que eu nunca tinha sentido dentro do Museu da Baleia. Que foi, em momento nenhum, eu sentia a vontade de culpar alguém por aquilo. Eu senti como se eu fosse o baleeiro. E eu nunca tinha sentido aquilo. Eu tive a nítida sensação de que aquilo era eu que tinha feito. E aí a minha sensação foi: nós fizemos isso? Por que que nós fazíamos isso? E eu nem sei o porquê. Foi a sensação que eu tive. O meu estado de consciência era muito aquém do que é hoje. E se Deus quiser, daqui uns tantos anos também hoje vai ser muito aquém do que será. Mas eu tive essa plena sensação e fiquei em choque. Falei assim, caramba, nós fizemos isso e saí de lá com essa sensação. E eu acho que essa onda, ela fala exatamente sobre isso, entendeu?
as causas coletivas servem para você olhar para dentro de você e falar assim: o que que dentro de mim compactua com isso? E não para você sair levantando uma bandeira, se unir a marchas ou querer ir matar a fome da África com um prato de comida, sabe assim? Não, olha para dentro de você e percebe por que que isso te incomoda, entendeu? E aí você tem uma hipótese de trabalhar, que é dentro de você. E se eu e a Terra somos uma só mente, se eu purificar a minha mente, eu purifico a mente da Terra. É isso. É profunda. Olha, ficou tudo sem fala. Estava aqui a ver. Ah, Eu sinto que a onda da Terra, ela vem, né? Ela vem depois de toda esta enxumbada de portais de ativação galáctica. E eu não sei, eu estava a partilhar com a Bá que eu pensava que estava de boa em todos os portais, estes últimos. E hoje, precisamente hoje, no dia da Terra, eu senti, uau, não, se calhar só agora é que está a chegar. Porque é estranho, não sei, estou a sentir assim muito estranho. Mas está muito, muito movimento, né? Porque é isso, a Terra está a falar mesmo do movimento. Então, se calhar estou a sentir mesmo todo esse movimento. Não sei. é. Mas é aquela coisa, se pensares que estás a navegar no barco, né? Ficamos tontos de vez em quando. Principalmente quando não estamos habituados a navegar. Exatamente, é aí que tá, é aí que tá a chave, é aí que tá a As chave. emoções a permitir navegar. Sim. Ficamos tontos. Sabe por que que a gente fica tonto? Hum, Porque a gente quer controlar. Pois. Por que que você consegue andar numa... Eu não sei se existe aqui em Portugal, vou falar um brinquedo de parque assim, que eu não sei se existe aqui. Um barco viking, sabe o que que é? Que é um barcão que você entra e ele fica indo para um lado para o outro assim, que até você ficar... Ah, sim. Enfim, por que que quando a gente é criança a gente consegue andar nesses brinquedos e depois que fica, principalmente depois que se torna pai e mãe, você vai num negócio desse, enjoa, não quer nunca mais, fica tonto, tem uma labirintite, não sei o quê. É por causa disso, entendeu? Porque a gente quer controlar tudo, entendeu? E o bom marinheiro, ele sabe navegar, então bate um vento, joga ele para lá, ele tá de boa, ele mexe na vela, ele direciona, ele respira, se tem que ir devagar, ele sabe que tem que ir devagar, porque ele não vai enfrentar uma onda gigante andando a, a 80 por hora, ele vai dar uma segurada. Daí, se o mar tá liso, ele sabe que ele tem que navegar de outro jeito. Agora, a gente querendo controlar tudo, aí fica tonto, enjoa, vomita, quer brigar com o mar, se chateia, fica desesperado na tempestade, afunda o barco e morre. Pronto, acabou. Pois. Não passa nem do elétrico, ali, da tormenta elétrica. Ai, Tem, tem que seja saber, depois da manhã. tem que saber navegar, meu, tem que saber navegar, entendeu? E saber navegar, é isso que eu tô falando, entendeu? Aqui, quando tem essas. O que que dá ordem nessa onda? A ordem nessa onda é o espírito, meu. Sabe É. assim? Alto ou baixo, muito ou pouco, o espírito está sempre soprando, entendeu? Ele está sempre dizendo, entendeu? Ele está sempre comunicando. Então você tem que estar atento, Estar a né? escutar, sim. Posso só dizer uma coisa? Ah, sim. Eu acho que realmente tudo o que nós temos estado a fazer aqui é mesmo o processo desta onda da Terra. É ver realmente aquilo que nós pensamos, aquilo que nós somos, aquilo que nós fazemos e analisar. E acho que, consoante formos navegando, o que vai dar realmente sentido a esta onda parte a partir da mão. A mão é conhecemos todo o nosso processo, tudo aquilo que nós temos tentado a navegar
e está na nossa mão curarmos, não é? Não abandonar todo o nosso passado, tirar uma lição de tudo e valorizar-nos, valorizar realmente quem somos e a partir daí espalhar, e é o que estamos a fazer, comunicar com os outros, espalhar aquilo que nós realmente pensamos, sentimos, fazemos com uma forma de elegância, com uma forma de harmonia. Isso faz transcender o nosso passado, faz-nos transcender tudo aquilo que temos sido até hoje e permite-nos olhar para o futuro de uma forma diferente. Eu acho que realmente isto é desde o navegar, tudo a apreciar todos os nossos processos, para chegar aqui a. Como é que é? A última é Moluque? É que eu tenho mania de chamar É lua. todos a Lua. Chegar à Lua precisamente para transcender tudo o resto, para purificar-nos, para olhar para o futuro de uma forma diferente e aceitarmos essa mudança, reconhecendo tudo aquilo que fomos até agora. Então, a partir daí, seguimos com mais inteligência, com mais amor, tanto tudo aquilo que já não interessa. E acho que é isso o propósito. Esta Terra vem-nos pedir para nos analisarmos, não descurar de quem somos, de quem fomos até agora, mas dar um rumo diferente à nossa vida, aos nossos sonhos, àquilo que pretendemos projetar, não aos outros, mas a nós próprios, transcender. É só. Arro. Olha, agora íamos todos para dentro de um barco, hein? Que é para aprender a navegar. Nossa, estou super viajando num barco também. Já estou chegando do outro lado, já fiz a travessia. E tens aquele barco bem bonito que tu fizeste, É, aquele Natasha. barco fantástico da Natasha. Eu pensei nisso também. Eu adoro barcos, adoro esse imaginário. É, olha, se tivesse bom tempo, íamos todos até às Berlengas no barco. Ai, estou louca para fazer esse passeio. E aí, né? Um dia, vamos? Sim, quando o mar Vamos? estiver bom. Não quero ir para lá com o mar picado. Vamos Com ver. este vento não é nada agradável. É, O mar está péssimo. mas agora é uma boa altura para ir, que é mais barato, antes de chegar o verãozão. Não é questão de ser boa altura, é questão do mar estar bom. Não, não, o mar não pode se ir agora. Agora não. Se der uma, tem que afirmar, né? É. Meninos, tenho que ir, está bem? Para dar uma ajudinha. Gostei muito de ver, Natasha, finalmente. Também você. Beijinho. Sim, beijinhos a todos. Olhem, fiquem bem. Vamos sonhar e vamos tentar transcender todo este processo. Obrigada, Ruth. Bom ouvir-te. Sonhar o sonho maior, Sim, o o sonho mais nosso belo sonho. Tá. e manifestá-lo. Vocês ficam ainda? Sim, vamos fazer aqui o apanhado. Ó, apanhado. Só fechar o encerramento? Ah, Ah, não. vou fazer aqui o apanhado. Não. O Eu apanhado. pensei que a minha mãe tivesse que ir já já. Então podemos encerrar todos juntos. Era só para Bora. agradecer e entregar tudo à mente da terra. Então, pode ser? O apanhado. Então vá, vamos conectar com o coração. Trazer nossa atenção ao nosso coração. Vamos agradecer este momento, a presença de todos, de cada um de nós, este encontro. Vamos agradecer ao espaço que acolhe cada um de nós, agradecer ao nosso corpo
E com muito amor, com muita gratidão, vamos entregar toda esta informação, tudo aquilo que partilhamos, todas estas frequências à mente da Terra, ao seu coração, para que esteja disponível para todos os seres que sintam ressonância, que estejam à procura ou que necessitem desta informação, destas frequências, para a sua evolução de consciência na Terra, aqui e agora. E encerramos este encontro com a saudação Maia. Ayum, Hunapku, Eva Maia, Emaho. Ayum, Hunapku, Eva Maia, Emaho. Ayum, Hunapku, Eva Maia, Emaho. Salva a harmonia da mente e da natureza. Cultura galáctica, vem em paz. Aho. Gratidão, gratidão, gratidão. Amor, amor, amor. Gratidão, boa navegação, uma boa onda, bom ciclo e uma boa Gratidão. noite. Obrigada. Gratidão. Gratidão. Boa noite. Beijinhos em todos. Beijinhos. Boa Tchau. noite. Bom descanso. Tchau. Bom, tchau.